Oi, gente, e aí, tudo bem? Responderam as questões que foram enviadas para vocês? Espero que sim, tá? Então, são questões referentes aos conteúdos abordados nas aulas anteriores, tá? Nós falamos de denotação e conotação, né? Desses dois processos, fazendo distinções entre os dois processos, abordando, elencando alguns exemplos, exemplificações em contextos diferenciados. Também falamos sobre a estrutura interna das palavras, tá? Falamos da estrutura das palavras, abordamos, explanamos sobre os morfemas ou elementos mórficos dos nomes e dos verbos, e falamos também da formação de palavras, né? Então, referente a esses conteúdos, enviei essa lista de questões. Como eu falei na aula anterior, distribuí essa lista de resolução de questões em duas partes, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estar, então, concluindo a correção dessas questões, tá? Então, vamos lá, dando seguimento, então, à correção das questões que vocês receberam, né? Então, interessante é vocês estarem com essa atividade em mãos, tá? Corrigindo ao tempo que eu também estou aqui corrigindo, tá? E depois, surgindo alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Então, vamos lá, então, dando seguimento, tá? Nossa correção. A questão, então, 21ª, tá? Da parte 2 dessa lista de questões. Com relação ao seguinte poema, é correto afirmar que, então, há um poema também conhecido de vocês, um poema já explorado, uma questão já explorada no Enem, tá? De título, traz como título neologismo. Lembrando que neologismo é um caso especial de formação de palavras, tá? Também nós discutimos diante da abordagem do conteúdo, tá? Então diz assim: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, te adoro, Teodora, de Manuel Bandeira, tá? Então, ele já diz, no próprio poema, né, ele já justifica o que é um neologismo, o que é esse processo de formação de palavras, que é uma invenção, tá? É uma invenção, uma criação de palavras novas, em que o autor, o criador dessa palavra, tá? Dá sentido a esta palavra no próprio contexto. Tá? Uma palavra inventada, criada, tá? Então, letra A, alternativa A, o verbo te adorar e o substantivo próprio, Teodora, são palavras cognatas, pois possuem o mesmo radical, tá? Então, te adorar, né, que é uma criação, e Teodora, então não são palavras cognatas, tá, gente? Palavras da mesma família. B, as classes das palavras que compõem a estrutura do vocábulo te adorar são pronome e verbo. Então, percebam que eis aí um neologismo em que o autor, né, o inventor da palavra une, tá? Um pronome, o pronome te, a um verbo, adorar. E cria um verbo, tá? Um neologismo, te adorar. Então, sim, com certeza, tá? A letra B é a alternativa correta, porque exatamente dentro dessa estrutura do verbo te adorar, ou seja, desta palavra criada, desse neologismo, a junção de um pronome e de um verbo, tá? Quem marcou a letra C, o verbo te adorar, por se tratar de um neologismo, não possui morfema, né? Embora seja um neologismo, pode-se analisar sim, tá? A estrutura interna dessa palavra. Então, não é a letra C, claro. Letra D, a vogal temática dos verbos beijo, falo, invento e te adoro
te adoro é a mesma, ou seja, o ó. Então, eu falei também em aulas anteriores que nesse caso, beijo, falo, invento, são verbos conjugados na primeira pessoa, tá? Do presente e do indicativo, em que o ó aí não representa a vogal temática, tá? Mas a desinência de número e pessoa. E a letra E, a palavra te adorar não existe na língua portuguesa, e nesse caso o poeta cometeu um grave erro gramatical. Evidentemente que você não vai encontrar no dicionário, mas a existência no momento em que o autor, o criador, o inventor, cria a palavra enquanto neologismo, tá? Questão 22. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu a vagar taciturno entre o talvez e o sim. Entre o talvez e o sim. Então, percebam que são duas palavras que convencionalmente, tá? Talvez exerce a função de advérbio e o sim pode exercer a função de pronome, tá? Mas, nesse contexto, são duas palavras que estão precedidas de um determinante, de um artigo. Portanto, há uma conversão aí de classe gramatical, respectivamente de um advérbio a um substantivo e de um pronome a substantivo, como se dá o nome a esse processo de formação de palavras, tá? Derivação imprópria ou conversão de palavras. Então, no momento que uma palavra ela é convertida, né, na sua função gramatical, então nós vamos nomear de derivação imprópria, tá certo? Questão 23. Aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese, né? Ou derivação parasintética. Então, varapau, há uma justaposição, mas girassol não é aglutinação, tá? Girassol, gira mais sol, uma vez unidos esses radicais, essas palavras, não há perda fonética, tá? Então, não é aglutinação. Girassol é uma palavra formada por justaposição, portanto, não é a letra A. Letra B, pontapé é uma justaposição, mas anoitecer não é aglutinação. Anoitecer e ajoelhar são parassínteses, tá? Então, não é a letra B. C, refazer, né? Não é justaposição, aí a gente percebe um processo de derivação prefixal, portanto, não é a letra C, tá? Petróleo seria aglutinação, mas embora não é parassíntese, tá? Na letra D, vai e vem, vai mais vem, tá? Então, sim, justaposição, unem-se as palavras sem perda fonética. Ponte agudo, então em ponte agudo você já percebe no interior da palavra essa perda fonética, portanto é uma aglutinação. E enfurecer, a junção simultaneamente de um prefixo e de um sufixo. Então, sim, há uma parassíntese. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Letra D, respectivamente, as palavras são formadas pela composição, tá? A justaposição, vai e vem, a aglutinação, ponte agudo, e pela derivação parasintética, enfurecer. Questão 24, né, considerando as colunas, estabelecendo uma relação dessas colunas no que tange aí ao processo de derivação ou de composição das palavras, ou seja, ao processo de formação de palavras. Então, nós temos aí, respectivamente, numa sequência linear, nós temos desenredo, tá? Então, desenredo, aí você vai percebendo a junção de um elemento antes da palavra, antes do radical, que nós chamamos de prefixação. Já em narrador, ao contrário, esse elemento mórfico, esse morfema se junta, vem depois do radical, o que nós chamamos de sufixação. E infinitamente, junta-se um prefixo e um sufixo, tá? Não tornando dependente esses morfemas. Então, nós vamos chamar de prefixação e sufixação. E em uvoar, a gente percebe a conversão da palavra, tá? A conversão do verbo no substantivo, que nós chamamos de derivação imprópria. E couve-flor, a junção de duas palavras, independente de ser com ou sem hífen, não há perda fonética, o que nós chamamos de justaposição,
tá? Então, a sequência vai ficar exatamente 2, 4, 3, 1, 5. Portanto, a letra B, tá? Alternativa B, questão 24. Tá? Vamos seguir. Questão 25. A palavra aguardente formou-se por, né? A água mais ardente. Então, dá para perceber aí a perda, a alteração fonética no interior da palavra ao unir água mais ardente. Então, quando esse processo acontece, nós vamos conceituar como um processo de composição. Nesse caso, a composição por aglutinação, tá? Então, a letra C, tá? É a alternativa correta da questão 25, tá, gente? Aglutinação aguardente. Questão 26. Em o girassol da vida e o passatempo do tempo, que não passa, não brinca nos lagos da lua. Então, nesse trecho foram destacados 2 vocábulos, girassol e passatempo. Então, nesses 2 vocábulos, há, respectivamente, tá? Um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. Então, nós já falamos, né, em questão anterior, que girassol não é formado, esse vocábulo, por aglutinação, mas por justaposição. Passatempo, sim, é uma justaposta, uma palavra justaposta, tá? Mas a aglutinação, mas girassol não é formado por aglutinação, portanto, não é a alternativa A, tá? A alternativa que deve ser considerada correta. B, um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação, tá? Girassol é uma justaposta, passatempo também, então, não é a letra B. C, 2 elementos formados por justaposição, girassol, gira mais sol, é uma justaposição, e passa mais tempo, passatempo também é justaposição. Então, a alternativa C, tá, gente? Marquem a alternativa C na questão 26, 26ª, tá? E vamos seguir, tá? Dando seguimento à questão 27ª. Os elementos mórficos sublinhados estão corretamente classificados nos parênteses, exceto, tá? Onde não está classificado corretamente. Em aluna é o nome, tá? A gente percebe que esse vocábulo, esse nome apresenta uma oposição de gênero, tá? No entanto, o termo destacado, esse elemento mórfico destacado, sim, representa uma desinência de gênero. Na letra B, em estudássemos, o que está destacado, o morfema destacado, representa, sim, a desinência de modo temporal, de modo e tempo. Em reanimava, então o vá, tá, gente, representa uma desinência de modo temporal e não de número pessoal, tá? Então, aí vai designar o pretérito imperfeito do indicativo, tá? E não vai designar uma desinência de número pessoal. Como a questão pede, tá? O que está inadequado, classificado inadequado, então, marquem a letra C, tá? Porque a letra D está correta, em deslealdade, tá? O morfema destacado é um sufixo e agitar é um verbo de primeira conjugação, portanto, A é sim uma vogal temática, tá? Então, o que não está coerente com a divisão desses elementos mórficos ou a classificação desses morfemas é a letra C, tá certo? Então, marquem letra C, questão 27, ou 27ª. Questão 28ª, tá? À luz de um texto que traz uma linguagem híbrida, traz uma linguagem verbal e não verbal, a gente percebe aí na imagem, tá? A gente compreende, vamos dizer assim, a construção
do humor, o efeito desse humor, do cartoon ou da tirinha, à luz da imagem, tá? E também da linguagem verbal. Então, é muito interessante aí a união da linguagem verbal e a linguagem não verbal para que haja uma compreensão do gênero textual, do texto, tá? Então, a gente percebe posições contrárias, tá? De personagens, enquanto que a gente percebe uma palavra ligada aí por um prefixo, em que o prefixo "e" denota um sentido negativo, tá certo? Então, nesse caso, o efeito de humor desse cartoon é construído a partir de um recurso linguístico de formação de palavras denominado de, então em ilícito, obviamente que há um prefixo, então derivação prefixal. Letra B, tá? Questão bem elementar, bem simples, tá? Letra B, marquem letra B, o I aí, no caso, é um morfema agregado antes do radical, portanto, se configura como uma derivação prefixal. Seguindo, gente, tá? Com a questão 29ª, assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico grifado. Então, em compostas, destaca-se o A, tá? É desinência de gênero. Em ficar, destaca-se, tá? O morfema destacado, então, é um radical. Em adotamos, de adotar, o morfema destacado é uma vogal temática. Em pareceram, tá? O M aí, percebam, indicar forma verbal, a terceira pessoa do plural, portanto, desinência de número e pessoa. Mas em caneta, tá? Esse nome, esse vocábulo não apresenta oposição de gênero, portanto, o A aí indica uma vogal temática nominal e não desinência de gênero. Então, há erro exatamente na alternativa E, porque o A ou morfema, tá? Aí destacado, não representar uma desinência de gênero, mas sim uma vogal temática nominal. Então, marquem a alternativa E, tá? 30, né? Questão 30ª. Falhou a identificação do elemento estrutural, tá? Onde há erro. Em estudamos, tá? O A é uma vogal temática, sim, né? Em amávamos, o vá é uma desinência de modo temporal, sim, indicando aí o pretérito, né? Em chaleira, tá? O L unindo aí os radicais é uma consoante de ligação, sim. Enriquecemos, o mós, esse morfema aí destacado, é uma desinência de número pessoal, sim. Mas filhinha, tá? Percebam que já é uma palavra que indica uma posição de gênero, tá, gente? Então, o A, esse morfema destacado, não é uma vogal temática, tá? Aí nesse contexto, mas sim desinência de gênero. Portanto, marquem a alternativa E por constituir, tá? Essa inadequação na classificação do morfema aí destacado, tá certo? Seguinte, né? Questão seguinte, marque a alternativa incorreta com relação à classificação dos elementos mórficos destacados nas palavras. Então, em planejam, o M indica, sim, desinência de número pessoal. Em ponho, que é um verbo conjugado na primeira pessoa do presente indicativo, tá? Ponho. Então, esse O aí vai indicar desinência, modo e tempo? Não, gente, esse O aí vai indicar uma desinência de número pessoa. Então, marquem a alternativa B, tá? Porque a alternativa B há uma incoerência, tá? Esse O aí, ele representa uma desinência de número pessoal, é uma particularidade aí do verbo conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo, tá? Bonita, o A é uma desinência de gênero, embelezar, o em é um prefixo, em lealdade, o dade aí é um sufixo. Então, está incoerente, tá? Está inadequada a alternativa B, tá? Questão seguinte, assinale a opção em que a consoante destacada faz parte do radical. Então, não sendo consoante de ligação, em bambuzal, percebe-se aí a consoante de ligação,
tá? Ligando o radical ao sufixo, mas na letra B, lapsinho, o S aí não está indicando essa consoante de ligação, tá, gente? Em aulas anteriores eu falei que nesse caso, tá, a palavra lápis, esse nome aí por si só, tá, constitui um radical, tá? Por ele ter essa particularidade aí de ser uma palavra escrita no plural, tá? Lápis. Então, lápis, tá? O S faz parte do radical, o S aí não é uma consoante de ligação. Portanto, marquem a alternativa B, tá? Porque em cafeteira a gente encontra o T, enquanto consoante de ligação, também em chaleira e também em paulada, tá? Então, alternativa B vai corresponder então aí à questão, tá? Indique a palavra que foge ao processo de formação de chap-chap. Então, entendendo, compreendendo primeiramente o processo de formação dessa palavra destacada no comando da questão, tá? Que é uma onomatopeia, gera um som onomatopaico, tá? Então, qual é a alternativa que não vai apresentar uma onomatopeia, tá? Então, letra A, em zum, sim, apresenta uma onomatopeia. B, reco-reco também. C, toque-toque. D, tlim-tlim. Então, a alternativa E não apresenta uma onomatopeia como a palavra em destaque no comando da questão. Então, marquem a alternativa E, tá? Questão 34ª. Assinalar a alternativa correta quanto à formação das seguintes palavras: girassol, destampado, vinagre real. Então, gente, girassol, tá? Já falamos dessa palavra já em duas questões anteriores. É uma palavra formada por justaposição, destampado, dá para perceber, tá? Agregado ao radical aí os morfemas anteriores e posteriores. Vinagre, a gente percebe aí a perda, tá? Fonética, se unirem essas palavras. E real, a gente percebe também, tá? O agregar de elementos ao radical, tá? Então, marquem a alternativa letra E, porque respectivamente nós temos aí em girassol uma justaposição, em destampado, tá? Por se agregar aí um prefixo, tá? O radical, mas também um sufixo, tá? Nós vamos classificar esse processo como prefixação e sufixação. Vinagre, tá? Uma aglutinação. E real, uma derivação prefixal, tá? Então, marquem a alternativa E, correta aí a alternativa. Assinalar a alternativa que indica corretamente os processos de formação de palavras destacadas. Então, na proposição 1, nós temos, né? Apresentam aí em destaque os vocábulos anoitecer e planalto. Então, respectivamente, anoitecer, nós temos aí agregado ao radical um prefixo, também um sufixo, mas simultaneamente, tá? Então, nesse caso, nós vamos classificar como uma parassíntese. Planalto, né? Na união das palavras, há uma perda fonética, que nós vamos chamar de aglutinação. E na segunda proposição, ataque, tá? Ataque, aí, derivado de atacar, então uma palavra que indica uma ação verbal. Então, nós temos respectivamente uma derivação parassintética, uma parassíntese, temos em planalto a aglutinação e em ataque aí nós temos uma derivação regressiva, tá? Então, alternativa B. Próxima questão, lendo aí o poema, um trecho do poema de Camões, tá? A gente percebe em destaque, tá? Aí as palavras bons e maus, que foram palavras apresentadas no trecho do poema. E aí pergunta-se qual o processo de formação de palavras destacadas, né, nessas palavras. Então, bons e maus, convencionalmente, são
elementos caracterizadores do nome, portanto, adjetivos só que nesse contexto foram convertidos em substantivos. E a essa conversão classifica-se como derivação imprópria, tá? Próxima questão, assinalar a classificação errada no processo de formação indicado. Então, o porquê nós temos uma conversão, uma derivação imprópria, tá? Em desleal nós temos uma derivação prefixal, infelizmente nós temos uma derivação parasintética? Não, infelizmente nós temos aí uma derivação prefixal e sufixal, tá? Então, nesse caso, alternativa C, tá? Dando seguimento aqui a essa questão subjetiva, né, uma questão aberta, vamos classificar então esses morfemas, tá, destacados, né, em cada alternativa, né. Letra A, menininha, então, respectivamente, nós temos um radical, nós temos uma desinência, um sufixo nominal, nós temos uma desinência de gênero e uma desinência de número. Já vou passar, tá, para vocês acompanharem, ficar mais fácil, tá, a correção. Na letra B, nós temos aí inapta, né? Nesse nome nós temos, inicialmente nós temos um prefixo, né? Depois nós temos destacado um radical e uma desinência de gênero por haver oposição, tá? Nessa palavra, oposição de gênero. Em agenda, então a gente percebe que a agenda não tem oposição de gênero, então nós temos aí apenas um radical e uma vogal temática nominal. E em vendermos, né, na forma verbal, nós temos respectivamente um radical, uma vogal temática, uma desinência de modo e tempo e uma desinência de número e de pessoa, tá? Então, respectivamente, é esta a classificação de cada elemento destacado aqui nas alternativas, né? Cada vocábulo e cada morfema destacado. 39. A frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo, que é o sentido real, que é o sentido próprio, tá? Sentido literal da palavra. Então, além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos. Então, percebemos que frutos aí está sendo usado esse vocábulo no sentido conotativo e não denotativo, com percentuais capazes de causar inveja. Tá, o presidente, então, o número desses percentuais, sim, pode causar inveja ao presidente. Então, a gente, sim, percebe aí a inveja, um sentido literal, um sentido próprio, tá? Então, marquem letra B, tá? Letra C, a gente percebe em abrindo as portas, sentido conotativo, como em disparou na letra D e encolheu na letra E. Então, marquem a letra B de bola, tá? Então, à luz do texto aí do Calvin, tá? Do Calvin, perdão, a gente também vai percebendo, tá, a linguagem conotativa permeando nesse texto, nesse gênero, tá? Aí tendo como personagem central o Calvin, tá? Então, lendo aí o comando da questão, entre as finalidades da conotação estão a expressividade e a afetividade, que pode ser positiva ou negativa, que transmitem, tá? Então, analisando as falas das personagens, assinale a alternativa que contenha as expressões utilizadas em seu sentido conotativo, tá? Então, Calvin, ora ele vai se comportar aí utilizando essa expressão, essa expressividade, tá? Indicando exatamente uma linguagem num sentido não literal, tá? No primeiro quadrinho, você vai comer asfalto no quinto período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. Então, comer asfalto e estou morto já denota uma expressividade, tá? Não literal, tá? No seu sentido não literal, uma linguagem no sentido conotativo e não denotativo. Então, obviamente que a alternativa A, tá? Então, letra A vai mostrar sim expressões de sentido conotativo e não denotativo, tá? Bom, gente, então, por hoje é só, tá? Então, leiam todo o conteúdo temático no livro ainda volume 2, tá bom? Então, vamos aguardar até a próxima, tá? Se Deus quiser, recebam o meu abraço.